Hebreus capítulo 11, do versículo 23 ao 27. Nós vamos ler várias versões essa noite, então talvez esteja um pouco diferente, mas tente acompanhar, por favor. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito e, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por tua palavra e te pedimos nos abençoe nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos sentar, meus irmãos. A Nova Versão Internacional da Bíblia diz assim: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Amém? Amém? A minha pergunta para você nessa noite é: como estão as suas prioridades? O que você tem priorizado na sua vida? Pastor Rick, um pastor de uma igreja americana, uma igreja batista, com mais de 30 mil membros, ele usa uma frase muito interessante, onde ele fala assim: você prioriza o que você valoriza e valoriza aquilo que você prioriza. Aonde estão as suas prioridades? O que você tem priorizado na sua vida é aquilo que você tem valorizado. Amém? Aquilo que você tem priorizado na sua vida é aquilo que você tem priorizado. As nossas prioridades precisam ser as prioridades de Deus na nossa vida. Amém? Aquilo que eu tenho como prioridade precisa ser a prioridade de Deus. Pois Deus tem nos dado condições, capacidade de vencermos, de avançarmos, né, no tempo, no momento conforme essa canção que as irmãs cantaram aqui, apesar de toda a luta, de toda a tribulação, de toda a dificuldade, Deus tem nos dado, sabe, irmãos, prioridades a fim de que nós possamos avançar. Toda vez que nós chegamos assim, próximo ao fim do ano, nós começamos a pensar: o que eu priorizei na minha vida esse ano? Alguns priorizaram estudar, outros priorizaram trabalhar, outros priorizaram fazer a obra de Deus, outros priorizaram a sua família, outros priorizaram tantas outras coisas na sua vida. Mas o que é que você tem priorizado?
Alguns têm priorizado ser mais santos. Alguns têm priorizado serem mais capacitados na obra do ministério, têm se preparado para o ministério. Isso é importante. Mas qual é que tem sido a sua prioridade? Ou qual é que foi a sua prioridade esse ano? Para alguns, a prioridade foi pagar suas dívidas. Correr atrás para tentar pagar as suas dívidas, resolver os seus problemas, as suas pendências financeiras. Agora, existem algumas prioridades que nós não podemos abrir mão na nossa vida, irmãos. São prioridades que não podem ficar de lado. Prioridades que nós temos que colocar, alistadas na nossa vida como prioridade. São prioridades que nós temos que colocar alistadas na nossa vida como prioridade. Qual é que tem sido a sua prioridade? Qual é que tem sido a minha prioridade? Qual é que tem sido a nossa prioridade? Primeiro, você precisa descobrir uma coisa para descobrir as suas prioridades. Veja o que diz o versículo 24 do texto que nós lemos. Ele diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Primeira pergunta: quem é você? Quem você é? Você precisa descobrir quem você é de verdade. Você é um filho de Deus, amém? Você é uma filha de Deus, amém? Então encontre a sua identidade como filho de Deus. Você é filho e filha de Deus. Moisés, pela fé, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Quem é você? A primeira questão básica é descobrirmos quem nós somos. Tem muita gente que pensa que se ele estiver vindo a uma igreja simplesmente, cumprindo as obrigações com relação à sua presença, dar o seu dízimo, etc. e tal, já está fazendo muita coisa. E vive uma vida religiosa. Descobrir quem você é em Cristo é muito mais do que seguir uma religião. Descobrir quem você é em Cristo é muito mais do que você dizer que eu sou cristão. Descobrir qual é a sua verdadeira identidade é muito mais do que, desculpe eu falar assim, irmãos, virar crente da noite pro dia. Moisés, ele abriu mão das suas riquezas, abriu mão de ser filho, da filha de Faraó. Quem é você? Quem você é? Moisés pensava que era um egípcio, ele descobriu que era um hebreu. Quem você é? Quem eu sou? Você não é mais escravo do diabo. Você não é mais escravo do mundo. Você é filho e filha de Deus Todo-Poderoso, do Deus Todo-Poderoso. Servo de Jesus Cristo. Recriado em Cristo Jesus para as boas obras, como diz a palavra. Você é de Deus. Essa é a sua identidade. Amém? Amém? Você não é qualquer pessoa. Você é lavado. Você foi remido. Você foi transformado. Mas, na verdade, você é filho e filha de Deus. Como diz em João, capítulo 1,
que fala: todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem é você? Você é de Deus, você é filho de Deus, você foi recriado em Cristo Jesus, você é uma nova criatura, você não é mais desse mundo, você é de Deus. Amém? Amém? Em 1 de João 2,20 a Bíblia diz assim: vocês têm uma unção que procede do Santo. Você é ungido. Essa é a sua identidade. Você é ungido. Você é ungida. Você não será, você é. Desde o dia que você nasceu de novo, você é. Amém, irmãos? Estão entendendo o que eu estou falando? Espiritualmente falando, você tem identidade. Diga: eu sou um filho ou filha de Deus. Diga: eu sou. Amém? E todos que são filhos de Deus, que têm uma identidade, têm uma função de Deus para a sua vida. Todos os filhos de Deus e filhas de Deus são servos e servas de Jesus Cristo. Você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Você tem essa consciência que você é filho de Deus? Ou filha de Deus? Mas você tem a consciência que você tem servido a Jesus? Porque todo filho de Deus é servo e serva de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém? E como servo, nós temos algumas responsabilidades. Como servo, como homens e mulheres de Deus, você foi eleito, escolhido entre multidão de pessoas da face da terra, porque Deus quer usar você. Deus quer que você o sirva. Olha o que diz o versículo 25, aqui: preferindo ser maltratado como povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Você saiu do mundo, você saiu do Egito, espiritualmente falando, e você hoje está, desculpa eu falar assim, mas eu espero que você entenda, no campo de liberdade de Deus. Você está liberto. Você não está mais aprisionado. Mas você está aqui, não mais como servo do inimigo, mas como servo de Deus. E você tem uma responsabilidade nessa terra. É interessante. Você precisa aceitar que Deus chamou você. Você precisa aceitar que Deus não só chamou você, mas que Ele deu a você uma responsabilidade. Uma responsabilidade de levar, melhor dizendo, a palavra dele às pessoas. Moisés teve a responsabilidade de falar de Deus para o seu povo, de arrancar o seu povo da escravidão, de tirar o seu povo do Egito. Deus escolheu você, Deus chamou você, você é um servo, uma serva de Deus, e Deus deu uma responsabilidade a você, de pregar o Evangelho àqueles que não conhecem Jesus, para que eles possam também ter a mesma filiação que você tem, para você ter também o mesmo pai que você tem, para você, ou para eles, melhor dizendo, terem o mesmo pai que você tem. Para isso você foi eleito por Deus, amém? Amém? Há uma responsabilidade muito grande que para sobre nossos ombros, meus irmãos.
Deus tirou você do mundo, colocou você na presença dele. Como eu falo sempre, o tempo todo, ele arrancou-nos do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Para quê? Para que nós pudéssemos anunciar a bondade de Deus às pessoas. Paulo diz que daquele que nos chamou das trevas, anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como diz no livro de Efésios. Agora, meus irmãos, será que nós temos feito isso? Você tem uma identidade, você é um filho, você é uma filha de Deus, mas como filho e filha de Deus, você precisa também ter um compromisso. Isso tem sido prioridade na sua vida? Ou será que a prioridade sua são outras coisas? Ah, não, e domingo na igreja já está tudo bem, está tudo legal. Eu não preciso fazer mais nada. Se essa é a sua prioridade, amém. O que eu posso fazer? Mas Deus fez de você filho e filha dele. E chamou você para uma responsabilidade, um compromisso de servir a ele, de fazer a vontade dele, que é anunciar a Jesus Cristo para as outras pessoas. Amém? Amém? Romanos 14:12, a Bíblia diz assim: assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Um dia, tanto eu quanto você vamos prestar conta a Deus. O Senhor tem entregue em nossas mãos, irmãos, responsabilidade. Nós temos um compromisso não com homens. Você não tem um compromisso com o bispo. Você não tem um compromisso com o pastor Júlio. Você não tem um compromisso com o pastor Luiz Cláudio. Você não tem um compromisso com o pastor Carlos Henrique. Você não tem um compromisso com nenhum pastor dessa igreja. Pastor Sérgio, outro pastor, seja quem for. Você tem um compromisso com Jesus Cristo, aquele que morreu e deu a vida dele por você. Amém? É claro que você respeita os homens de Deus. Você respeita os seus líderes, e isso é salutar, isso é importante. Mas o seu primeiro compromisso é com Deus. Agora, para mim saber das minhas prioridades, eu preciso entender, né? Quais são elas? Você já está sabendo quais são elas. Como servo e servo de Deus, de anunciar o Evangelho, de pregar a palavra de Deus, de falar de Jesus para as pessoas. E aí, no versículo 26, a Bíblia nos diz assim: por amor de Cristo, considerou a sua desonra uma riqueza maior do que as do tesouro do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Qual é a sua prioridade? Você precisa determinar quais são as suas prioridades. Olha o que diz. Vou ler de novo. Por amor de Cristo, considerou. Repita a palavra considerou. Fale mais alto, considerou. O sistema que vivemos nesse mundo, ele nos é tentador. Aqui, o que ele estava vivendo na época, Moisés, também era tentador. Mas a Bíblia diz: por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza, maior do que o tesouro do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Por amor de Cristo, nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Por amor de Cristo, nós temos que abrir mão de algumas coisas para fazermos a obra de Deus. Eu brinquei, no outro dia aqui, todo mundo riu, quando eu falei que Jesus é o dono do pedaço. Ele é o dono do pedaço, é Ele que manda. Escute uma coisa que eu vou dizer para você, irmãos. O que tem impedido você
de ser aquilo que Deus planejou que você fosse. E o que tem impedido você de viver as prioridades que Deus quer que você tenha como filho e filha dele. Pare para pensar. Moisés fez uma escolha, ele considerou, você precisa fazer uma escolha, eu preciso fazer uma escolha, nós precisamos fazer uma escolha e considerar o que nós precisamos fazer. Por amor a Deus, diz a Bíblia, por amor a Jesus, por amor a Cristo, é o que o texto fala. E eu achei interessante porque eu nunca tinha lido dessa maneira que Moisés poderia ter amor a Cristo, é o que o texto fala. Ele não fala outra coisa, diz assim, por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Irmãos e irmãs, por amor de Cristo, podemos abrir mão de algumas coisas na nossa vida para fazer aquilo que o Senhor quer que nós coloquemos como prioridade na nossa vida. Amém? Amém? Você pode abrir mão. Versículo 24. E pela fé, Moisés já adulto recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Isso fala de quê? De prestígio, de posição. E muitas das vezes nós precisamos abrir mão do prestígio e de posição. Uma vez chegaram para Charles Spurgeon e falaram para ele se ele gostaria de ser um deputado, um senador, não lembro agora. E ele já disse que tinha a maior de todas as posições que um homem poderia ter. Ele disse, eu sou um ministro de Deus, pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Você entende? Qual é a sua prioridade? A sua prioridade é o quê? Olhe para você mesmo e responda. Eu sei também que eu tenho algumas coisas na minha vida que eu preciso deixar de lado e priorizar para o reino de Deus. Você precisa fazer a mesma coisa, nós precisamos fazer a mesma coisa, amém? Moisés abriu mão de poder, de prestígio, de posição. Ele abriu mão, no versículo 25, a Bíblia fala assim, preferindo ser maltratado como povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Se você sentiu o toque do meu dedo, nessa noite, saiba que o chefe aqui sou eu. Você não está aqui para mexer no celular, ficar no WhatsApp, fazer qualquer outra coisa. Você está aqui para ouvir Deus falar com você. Amém? Então, preste atenção nisso. Qual é o seu prazer? Nós cantamos aqui, Kelly. Abro mão dos meus planos, abro mão das riquezas, dos prazeres, da minha vontade, por ti. Será que nós abrimos mão mesmo? Qual tem sido a nossa prioridade na obra de Deus, nas coisas de Deus, no reino de Deus? A prioridade de Deus, sabe qual era? Salvar o mundo. E Deus deu Jesus Cristo, seu único filho, para morrer numa cruz sangrenta por mim e por você. Essa era a prioridade de Deus. Qual é a sua prioridade? Jesus chega para os seus discípulos depois de ressuscitado e diz assim, olha, é-me dado todo o poder no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa foi a prioridade que Jesus falou que os seus discípulos deveriam ter. E desculpe, meus irmãos, hoje a prioridade da nossa igreja e de algumas igrejas são outras. Jesus vira para os seus discípulos e fala assim, vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Escute, se o seu cântico, se a sua canção não for para atingir homens, para ganhar para Deus, não serve para nada.
Se o trabalho que você está fazendo na igreja não está culminando em ganhar pessoas para Jesus, como você um dia foi ganho, para ser transformado, lavado, remido pelo sangue, não está servindo para nada. Jesus chamou a mim e a você para sermos pescadores de homens. A igreja de hoje diz assim: vinde após mim e eu vos farei bacharéis em teologia, construtores de templo, professores da escola dominical, mas não ganhadores de almas, não pescadores de homem. Deus chamou você, Deus me chamou, Deus nos chamou para impactarmos esse mundo, amém? E trazermos pessoas para a presença de Deus, amém? Como diz em Apocalipse 7, que haverá um dia uma grande multidão de todos os povos, línguas e nações, diante do trono do Cordeiro, louvando a Deus. Eu quero estar lá. Quem quer estar lá? A Bíblia diz que tem que ser uma multidão vestida de vestes brancas. Se você está lá, o seu marido precisa estar lá também, a sua esposa precisa estar lá também, os seus filhos precisam estar lá também, os seus pais precisam estar lá também. Mas você precisa priorizar o reino de Deus. É interessante que quando Jesus fala em Mateus capítulo 6, ele diz assim: e buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Ele não fala em segundo lugar, ele não fala em terceiro lugar, ele não fala em quarto lugar, ele fala: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Vira o teu irmão e diga assim: em primeiro lugar o reino. Diga mais alguém: em primeiro lugar o reino. Versículo 26. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Que contraste tem isso aqui com a igreja de hoje? A igreja de hoje vem e fala assim: não. Conta o seu testemunho, irmão. Aí o irmão vai contar o testemunho. Quem você era? Eu era pobre. E quem você é hoje? Hoje eu sou rico. Vai ser aquela musiquinha, né? Que a gente cantava antigamente. Meu irmão, escute o que eu vou dizer para você. Deus quer que você busque riqueza, sim, mas que nunca vão enferrujar, nunca vão acabar, nunca poderão ser destruídas. E essa riqueza é ganhar almas para o seu reino, amém? Pessoas para Jesus Cristo. Então abra mão de suas posses por Jesus. Moisés abriu mão das suas riquezas por Deus. Nós precisamos abrir posse, ou melhor, mão das posses que temos para servir a Deus e priorizarmos as coisas do reino de Deus. Quais eram os planos que Deus tinha para Moisés? Quais eram os valores que Moisés tinha na sua vida? Versículo 24 diz: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Eu sou filho da filha de Faraó. Eu sou bispo da igreja. Tudo isso vai acabar, irmãos. Isso não tem valor nenhum diante de Deus. Nenhum. Sabe? Popularidade não vai ligar ninguém para o céu, irmão. Não vai levar ninguém para o céu. Nós vemos pessoas que são populares que perderam a sua alma. Por isso Jesus diz assim: porque adianta o homem ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma. Versículo 25. A Bíblia diz: preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Escute.
Servir a Deus tem mais valores do que qualquer prazer desse mundo, irmão. Fazer a obra de Deus tem mais valor do que qualquer prazer desse mundo. Sabe? Nós precisamos colocar isso em nossas mentes. E o versículo 26 fala assim: por amor de Cristo considerou sua desonra uma riqueza maior do que o tesouro do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Irmãos, é melhor ter paz com Deus do que ser dono de muitas posses, de muitas coisas, do que ser rico. Amém? Amém? Mas isso são coisas que nós precisamos resolver. Resolver na nossa vida. Há coisas que nós priorizamos e que são boas, como eu falei no início. Alguns priorizaram estudar, outros priorizaram fazer um monte de coisas, sabe, que são boas. Mas você tem priorizado Deus na sua vida, o reino de Deus na sua vida, os negócios do reino em sua vida? Escute o que eu vou dizer. Há uma coisa que a igreja tem esquecido e que precisa ser priorizada. E que a igreja tem deixado de lado, mas que precisa ser priorizada. Priorize o Espírito Santo na sua vida. Priorize o Espírito de Deus na sua vida. Pastor Paulo Mazzoni falou outro dia uma coisa interessante. Você precisa ter sede do Espírito Santo. Você já viu uma pessoa com sede? Como é que ela fica? Ela fica desesperada, querendo água. Você precisa querer o Espírito Santo dessa maneira. Eu quero o Espírito de Deus, eu quero mais do Espírito de Deus. Eu não estou dizendo que você não tem um Espírito, você já tem o Espírito, mas você precisa mais do Espírito. Você precisa buscar mais dele, amém? Então comece a dizer para Deus: Senhor, eu quero ter sede do teu Espírito. Eu preciso. Priorize isso na sua vida. Priorize o Espírito Santo na sua vida. Priorize o Espírito de Deus na sua vida, amém? A Bíblia diz que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Escute. Quem tem procurado priorizar as coisas de Deus na sua vida, levante as mãos, por favor. Você sabe. Eu não vou perguntar quem não tem priorizado, mas quando nós estamos em falta com isso, nós precisamos nos acertar. Priorizar. Colocar em primeiro lugar. Priorizar é colocar em primeiro lugar. Mas buscai em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Eu vou falar uma coisa aqui, irmãos, que eu falei outro dia para os obreiros. Se alguém deixa de vir ao culto por causa de qualquer coisa, seja o que for, seja por causa do meu time, que foi campeão, ele não está priorizando as coisas de Deus. Você não pode ficar em casa e deixar de vir para a igreja por causa de uma partida de futebol. Sabe? O seu prazer deveria estar aqui com os santos, louvando, engrandecendo a Deus, adorando o Senhor. Seja lá qual o time que for.
Não importa qual seja o seu time, mas se você tem um time, você torce por esse time, e esse time impede que você dê a primazia, a prioridade às coisas de Deus na sua vida, alguma coisa está errada. Se a novela impede você de dar a primazia às coisas de Deus, algo está errado. Não importa o que seja. Se é a cama que impede você de dar a primazia, está errado. Se é você ficar na internet o tempo todo e não querer nem vir para a igreja, porque está ali na internet entretido, está errado. Dê primazia, dê o primeiro lugar ao reino de Deus. Amém? Amém. Olha o que diz o versículo 27. Pela fé saiu do Egito. Quem? Moisés. Não temendo a ira do rei. E preservou, porque via aquele que é invisível. Prefiro o Jesus daqui do que o Jesus de lá. Não foi o Jesus de lá, o mister, que morreu por você. Foi Jesus Cristo, o Salvador, que morreu por você. Amém? Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, em 2 Reis, rapidamente. E eu vou cortar metade da minha mensagem nessa noite. Porque Deus nos pede algumas coisas. E você quiser descobrir o que precisa ser prioridade para você, para mim, nós precisamos ler esse livro. Aqui está aquilo que Deus quer que nós demos em primeiro lugar. Por exemplo, em Efésios 5, versículo 18, 17 começa dizendo assim: porque esta é a vontade de Deus. Quando a Bíblia fala que é a vontade de Deus, é que Deus está querendo a gente, irmãos. Você já leu na Escritura quantas vezes Deus fala que é a vontade dele? Em Efésios capítulo 5, versículo 17, 18, começa assim: porque essa é a vontade de Deus. E aí a Bíblia diz no versículo 18, qual é a vontade de Deus? Que não vos embriagueis com vinho, a qual é dissensão, mas enchei-vos do Espírito. Essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que nós sejamos cheios do Espírito, amém? Isso precisa ser prioridade na nossa vida. Tessalonicenses capítulo 4, a Bíblia fala qual é a vontade de Deus. E a Bíblia fala assim mesmo, a vontade de Deus. Ela diz, lá em capítulo 4, versículo 3 ou 7, eu não lembro agora, mas diz assim: porque esta é a vontade de Deus, que vos abstenhais da prostituição e santificai-vos ao Senhor. Paulo diz no capítulo 6 de 1 Coríntios, que, meus amados, não é assim que Deus quer que vocês andem. Que levem os irmãos ao tribunal, que façam isso ou aquilo contra A ou B ou C. Vocês não andem dessa maneira. E em Efésios capítulo 4, em Efésios capítulo 5, a Bíblia fala a respeito daquele que roubava, não roube mais, aquele que mentia, não minta mais. Essas são as prioridades de Deus para nós. E quando Deus pede alguma coisa ao seu povo, Ele quer que o seu povo faça. Você é povo de Deus? Quem é povo de Deus aqui, levante sua mão. A Bíblia diz, olha que a Bíblia fala aqui, eu vou ler mais uma vez para que você entenda. Preferindo ser maltratado com o povo de Deus, preferiu ser maltratado com o povo de Deus, ainda que você perca algumas coisas materiais, ainda que você sofra, ainda que você tenha, perseguição, é melhor você estar com o povo de Deus. Porque está no mundo, é melhor você ser povo de Deus.
Olha o que diz lá em 2 Reis, capítulo 13, do versículo 14 ao 19. Essa história é a história do rei Joás. Versículo 14 em diante diz assim: ora, Eliseu estava sofrendo a doença da qual morreria. Então Joás, o rei de Israel, foi visitá-lo. E curvando sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim o fez. Pegue o arco em suas mãos, disse o rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Ele disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez. E Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os amorreus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. E ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Somente 3 vezes. E não 5, não 6. O que aconteceu ali? Muitas das vezes, irmãos, nós queremos fazer as coisas como nós queremos fazer, como nós achamos que é melhor, porque nós queremos seguir as nossas próprias prioridades e não as prioridades de Deus. Mas Deus quer que seja feito da maneira que Ele tem nos pedido para fazer. Amém? Amém? O que faltou ali? Faltou empenho, faltou força, faltou garra. O rei Joás só feriu 1, 2, 3. Escute. É preciso tentar dar prioridade a Deus. Não 1, não 2, não 3 vezes. Mas sempre, sempre, sempre dar prioridade a Deus. Em todas as coisas que você faz, Deus em primeiro lugar na sua vida. A vontade de Deus sempre na frente na sua vida. Completamente, sempre, nunca diferente. Você precisa colocar as suas prioridades em Deus. E quando você coloca as suas prioridades em Deus, a vitória vem. Ele disse aqui: você golpeou 3 vezes. Você deveria ter golpeado 5 ou 6 vezes. Escute uma coisa, irmãos. Quando você é constante naquilo que Deus pede para você fazer e faz, Deus sempre vai te dar a vitória. A vitória não vem do mundo, a vitória não vem das coisas do mundo, a vitória vem de você fazer aquilo que Deus pede para você fazer. Sempre na sua vida, na minha vida. Eu não vou perguntar, mas você precisa agir com fé, crendo em Deus. Mas você diz assim: não dá. Isso que Deus tem pedido para mim é muita coisa.
Escute que eu vou dizer uma frase que eu vi de um livro que o pastor Sérgio conhece. O preço não é maior do que a graça de Deus. Eu não sei o que você tem feito, e às vezes para você servir a Deus e para você dar prioridade às coisas de Deus, você paga um preço alto. Mas continue firme, acreditando, confiando. Quando você prioriza Deus e as coisas de Deus, e elas se tornam as suas prioridades também, Deus dá vitória para o seu povo, amém? Deus dá vitória para mim, Deus dá vitória para você, por causa da nossa prioridade às coisas dele. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E a Bíblia continua dizendo que não ficar preocupado com nada, nem com o que é vez de comer, beber ou vestir, porque Ele cuida das aves do céu, Ele cuida de você. Ele veste o lírio do campo, Ele veste você, amém? Mas a sua prioridade, a minha prioridade, a nossa prioridade precisa ser Deus e aquilo que Ele nos pede para fazer na nossa vida para Ele. Amém? Vamos ficar de pé.